E nós estamos de volta com o programa que discute sobre cyberbullying, com a presença de Andréa Jota, psicóloga, professora do Laboratório de Estudos de Psicologia e Tecnologia da Informação e Comunicação da PUC São Paulo. E também recebemos o professor Antônio Zuin, professor do Departamento de Educação da Universidade Federal de São Carlos, autor do livro Cyberbullying contra Professores. E é muito importante tratar desse tema, né? A gente sabe que esse assunto rende e rende bastante. No bloco anterior, eu falava com o professor sobre a questão do cyberbullying contra professores. Como nós temos uma professora também, queria que a senhora falasse um pouquinho, professora Andréa, sobre essa questão também que envolve, com certeza, a senhora como profissional. A senhora é psicóloga, né? Também, de uma certa forma, pode direcionar também para essa questão para nos explicar. Mas não deve ser fácil, não, professora? Então, na verdade, as ferramentas tecnológicas, elas todas funcionam como reflexo da sociedade, né? Elas não fazem nada sozinhas. Então, a gente tem aí um problema anterior até de falta de educação digital, falta de respeito à civilidade com aquela pessoa que está ali. E eu acho que assim, muita coisa vem mudando ao longo desses últimos tempos. A gente vem tentando, de alguma forma, legislar sobre essas imagens que são captadas sem autorização das outras pessoas. E no caso do professor, o que fica muito evidente é que, assim, aluno gozar professor não é uma coisa de agora, essa rixa professor e aluno também não é de agora. O que, ainda mais professores mais rígidos, mais tradicionais, que têm uma postura mais autoritária, têm essa tendência mais exigente, que dão notas piores, enfim. Eles têm por característica, né, já essa meio animosidade entre alunos e professores. E aí, quando você tem essa figura mais exposta, porque bem ou mal são 30 alunos, às vezes, contra um professor. Então, você tem ali uma animosidade coletiva, né? E isso acaba sendo passado para a internet. Porque, de novo, a internet ou as ferramentas tecnológicas, elas por si só elas não fazem nada sozinhas. A culpa de ter sido filmado, a culpa não é da câmera ou do celular ou do aparelho que está ali. A culpa é do ser humano que está por trás desse aparelho e que não tem educação suficiente digital para saber que aquilo pode fazer muito mal. Não só para o professor, mas como para o aluno, para o coleguinha, para qualquer um, para o amigo, para o vizinho. Não, já não é de hoje que a gente fala que os seus comportamentos aqui fora, eles são tão bonitos e tão feios dentro da internet como aqui fora. Então, se você não pode xingar o coleguinha aqui fora, você também não pode xingar ele dentro da internet. Você não pode, de alguma forma, olhar para a cara desse professor e falar na cara dele aquilo que você acha, também você não pode filmar e colocar isso na internet. Então, essa cultura de que a internet é um mundo de ninguém, de que a gente não sabe de nada e de que as coisas acontecem de forma muito livre, já não tem sido mais uma realidade. Mas o que a gente vê como efetivo é realmente uma construção ali de um autoconhecimento, de um conhecimento que possa vir a fazer com que essa internet traduza uma sociedade saudável, né? E não essa questão mais agressiva, né? E mais dolorosa, mais prejudicial para o ser humano, sem responsabilidade emocional, né? Então, esses alunos, eles não se responsabilizam emocionalmente pelo mal que eles estão fazendo àquele professor. Então, independente da autoridade ou qualquer coisa, o professor também é um ser humano. E como ser humano, ninguém gosta de ser xingado, ninguém gosta de ser gozado. Então, se você não gosta de ser gozado, se você não gosta que essa situação aconteça com você, você deveria ter consciência de não fazer ela com os outros. Independente independente do cargo, independente da pessoa, independente se é vizinho, ou independente se tem aquela postura ou não. Como ser humano, a gente deveria ser responsável emocionalmente pelo mal que a gente pode fazer pelo outro. Uma questão interessante também, a gente trata, evidentemente, dos professores que merecem ser respeitados. Eu tinha um professor na faculdade que ele falava assim, o Brasil só será uma grande nação
quando ele respeitar de fato o médico, o policial e o professor. E aí nós temos os 3 temas fundamentais, né? Saúde, né? Educação e segurança pública, que são 3 questões fundamentais. E o professor, evidentemente, tem que ser respeitado e muito mais respeitado. Agora tem uma questão, até professora, eu queria que a senhora falasse, e o professor também depois pode continuar também, pode falar sobre esse assunto, porque muitas vezes dá para a gente saber se uma criança, se um filho, uma filha, ou um adolescente, enfim, que vive com a gente, ele está sofrendo algum tipo de cyberbullying e fica na dele ali, não fala nada. Existe alguma maneira de saber disso, professora? Então, o mais saudável nessas situações é que a criança e o adolescente tenham um canal de comunicação com os pais que possibilite contar quando essas coisas estão acontecendo. Né? Eles têm que ter uma abertura ali o suficiente para conseguir chegar para esses pais e falar, olha, eu estou sofrendo com isso, olha, isso está acontecendo de esquisito, de estranho comigo. Ter uma rede, às vezes, é muito difícil falar diretamente com o pai, com a mãe ou com o professor. Então, se existe ali dentro daquela escola, daquele ambiente social, pessoas com as quais esse adolescente, essa criança podem contar isso, mesmo que seja um amigo, uma pessoa... Porque uma das características, tanto do bullying quanto do cyberbullying, é justamente o isolamento. Então, essa pessoa vai se achando tão merecedora daquilo e vai ficando tão amedrontada com o social que ela vai cada vez mais se isolando. E é nesse isolamento que o cyberbullying e o bullying tomam ainda mais força. A partir do momento que essa pessoa consegue ter força suficiente para contar para alguém, para um outro colega, para um amigo, para um irmão mais velho, para o pai, para a mãe, que seria o ideal, normalmente você já tem ali um processo de cura, né? Como se elas já estivessem saindo, então, do buraco onde o bullying ou o cyberbullying levava. Acho que primeiro o básico ali do que pode acontecer é justamente esse isolamento. Essa criança vai ficando isolada, ela começa a não querer ir para a escola, ela começa a não querer ir para o lugar onde ela sofre as agressões, ela começa a não conversar mais com as pessoas, ela começa a esconder a característica que de alguma forma está sendo xingada, né? Então, se ela é mais gordinha, ela começa a usar roupa mais larga, se o problema é o cabelo, começa a prender, enfim, ela começa a querer esconder essa característica, né? Mas o isolamento, com certeza, é o primeiro alerta que a gente tem, normalmente o isolamento. Agora, crianças até os 12 anos não deveriam ter acesso, sem supervisão de adultos, a celulares. Né? Então, um outro lugar que você pode estar conversando ali com seu filho e com a sua filha a respeito disso é justamente esse. Né? Até os 12, até eles começarem a ter uma questão social ali, de identidade, de identificação, eles não têm necessidade de não mostrar aquilo que está acontecendo. Na verdade, o uso digital até os 12 anos deveria ser uma coisa construída junto com o adulto. Deveria ser construída ali, para o adulto estar vendo onde ele está entrando, para estar explicando para essa criança, para esse adolescente, o que é certo e o que é errado, também dentro do digital. Com certeza. Professor, nesse seu segundo livro, que o senhor trata efetivamente dessa relação entre professor e aluno, o senhor também chegou a abordar alguma coisa nesse sentido? Dessa questão de se prevenir a criança, de muitas vezes estar sofrendo cyberbullying, mas não consegue falar, não consegue direcionar essa queixa para os pais. O senhor chegou a abordar isso também, professor? Assim, nos meus livros, não especificamente pesquisas sobre crianças, né? Mas no trato, assim, do conceito de cyberbullying, aí eu tive contato, assim, com muitas produções, né, aqui no Brasil e no exterior, né, principalmente, exatamente sobre essa questão que você destacou e que a Andrea falou também, né, enfim, né. E eu queria destacar, além dos pontos que ela colocou, né, que eu acho que uma coisa importante para a gente também observar, é que no caso do cyberbullying, né,
tem um pavor, digamos assim, né, dos adolescentes, isso eu já vi também em várias outras pesquisas, né, assim, caracterizado, de se fazer com que, na medida em que eles começam a conversar com os pais, né, ou mesmo professores e professoras que eles estão sendo vítimas de cyberbullying, eles têm um medo terrível de que os pais retirem as redes sociais das mãos deles, sabe? Ou seja, que eles não mais se conectem com outras pessoas, inclusive com possíveis amigos e amigas que poderiam ajudá-las, né, ou ajudá-los em todos os dramas que eles estão vivendo, né? Que, a princípio, as primeiras pessoas com as quais as vítimas de cyberbullying se abrem, né, quando elas conseguem se abrir, são os amigos e as amigas, da mesma idade, assim, né? Quer dizer, os pais, eles têm que ter muita consciência em perceber esses sinais que André caracterizou, né? Inclusive falta de apetite também, né? Quando as crianças deixam de comer, né? Em função desse sofrimento que elas estão tendo, mas não falam nada sobre isso. Então assim, existem sinais que precisam de fato ser observados, né? Agora, esse medo de ser isolado, hoje em dia tem uma palavra para isso, né? Cancelado, né? Enfim, né? De ser cancelado nas redes. E não só cancelado pelas pessoas que agridem, né, nas redes sociais, mas o cancelamento no sentido de não ter mais acesso às redes. Porque muitas vezes os pais, desesperados, né, dizem assim, não, então você não vai ter mais contato com ninguém, não vai ter mais acesso a e-mail, ou acesso a celular, ou acesso a Instagram, né, Facebook, etc. E aí, muitas crianças deixam de... digamos assim, expressar o que estão sofrendo com medo disso, né? Desse cancelamento também, né? Desse tipo de cancelamento, de se sentirem canceladas, isoladas, né? E isso tem a ver muito com o mundo que a gente vive, né? De se sentir isolado, na medida que você não participa das redes sociais, é como se fosse uma espécie de não existência viva, né? Ou seja, você vive fisicamente, mas é como se não existisse socialmente, digamos assim, uma vez que você não interage mais por meio, principalmente das redes sociais, né? Agora, que essa relação com as redes, né, tem que ser construída, né, com os pais e com os educadores de uma forma cada vez mais elaborada e consistente, isso sem sombra de dúvida. E eu concordo também com a questão da idade, né, porque o contato que as crianças têm de uma forma absolutamente precoce com os celulares pode causar uma série de danos, né, inclusive em relação à questão da dificuldade de focar a atenção. Né? Não por acaso os diagnósticos de déficit de atenção estão explodindo aqui, né? Cada vez mais. Né? É lógico que isso tem a ver também com questões neurológicas e tudo mais, mas também tem a ver com uma cultura do déficit de atenção que a gente está tendo atualmente. Chamaria isso, de acordo até com o professor Christoph Türk da Alemanha, que foi um dos meus supervisores, né, um pós-doutorado que eu fiz, ele chamava isso, né, a ideia da cultura do déficit de atenção, né, ou seja, é todo um processo de cultura que por sua vez, estimula, né, que fomenta a dificuldade do foco de atenção, né, digamos assim, seja em relação a textos ou mesmo a pessoas. Então, é assim, gente, de uma forma muito clara, os pais que, ao invés de prestarem atenção nesses sinais que os seus filhos estão dando, né, de sofrimento psíquico e até físico, né, em função de serem vítimas de cyberbullying, e que durante o jantar e o almoço ficam com seus celulares, cada um com seu celular, né, digitando e conferindo as suas redes sociais, eles estão próximos fisicamente, mas estão absolutamente isolados entre si. Né? Então, acho que na nossa sociedade, hoje em dia, você focar a atenção em alguém, né, e, portanto, se concentrar em alguém nesse sentido, mais do que nunca é um ato de amor. Né? Mais do que nunca é um ato de respeito. Né? E acho que, assim, para as crianças que sofrem tudo isso, né, e não têm a coragem, enfim, né, de poder se expor, muitas vezes por medo de se isolarem, né, inclusive dos amigos, das amigas nas redes sociais, né, se os pais tiverem essa atitude, elas precisam ser consideradas como vítimas e, como tal, tem que sentir a confiança no olhar do pai e da mãe para poder dizer alguma coisa. E a confiança no olhar do pai e da mãe só se dá quando existe o foco de atenção na criança. Perfeito, perfeito, professor. Eu acho importante a gente tocar nesse assunto, né, da criança, porque eu fico percebendo, os pais, muitas vezes,
ficam meio de mãos atadas. O que eu vou fazer? O que eu faço? A gente vai tratar disso também no próximo bloco. Peço licença a vocês, nós vamos para um rápido intervalo, né? E a gente volta já, porque tem muita coisa para falar sobre esse assunto ainda aqui no nosso programa. Decisões e Argumentos já volta.